Meus irmãos, tudo bem? Paz de Cristo ao seu coração. Chegando até você com mais um vídeo e quero falar a palavra do Senhor em Mateus 10 e 28a. O Senhor Jesus fala dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Dentro deste assunto, eu quero dar um tema a esta mensagem, que é vencendo a morte. E dentro desse tema eu quero falar sobre 5 tipos de morte, mas você não precisa ficar assustado, assustada não, tá bom? Pois eu quero mostrar também o lado bom da morte. Quero mostrar para você que dos 5 tipos de morte que a Bíblia fala, 3 são danosas, são prejudiciais. Mas há 2 tipos de morte que nos favorece, que nos traz benefício e é necessário que aconteça, ok? O primeiro tipo de morte é morte espiritual. Tem a sua primeira referência bíblica em Gênesis 2, versículo 17, quando Deus adverte a Adão dizendo: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Paulo também fala sobre a morte espiritual, lá em Efésios, para os cristãos de Éfeso. Aos Efésios, capítulo 2 e 1, Paulo disse que e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a morte espiritual, ela acontece no homem. Aliás, o homem já nasce em pecado, muito embora esteja, quando criança, na sua inocência, mas há um pecado natural. E o homem, então, está morto espiritualmente. Porém, vem a palavra do Senhor nos assegurando, nos garantindo que o Senhor Jesus, ele nos vivifica de todo o pecado. Isto é por demais maravilhoso. Agora, o segundo tipo de morte é morte física. Tem o seu primeiro acontecimento em Gênesis 4, versículo 8, quando Caim matou Abel. E daí para cá, então, mortes acontecem todos os dias. Porém, nada é para desespero quando o homem está em Cristo. Quando o homem e a mulher estão em Cristo, tudo acontece para a glória de Deus. Não é nada de se desesperar. É fenômenos naturais que acontecem na vida de cada pessoa. Terceiro, vem a morte eterna. Realmente a morte eterna é sinistro de se pensar e muito mais de se falar. Um dos versículos que fala sobre a morte eterna está em Mateus 25 e versículo 41, quando o Senhor Jesus disse, ele há de dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lembrando que a morte eterna é um resultado da morte espiritual. Se
não houver morte espiritual, então não haverá morte eterna. Se o homem e a mulher entregasse para Cristo Jesus, recebendo vida e vida com abundância, conforme ele fala na sua palavra, então não haverá morte eterna, porque Cristo, ele é a vida, e se ele habita em mim, está em ti, não há o que temer, porque teremos vida eterna e não morte eterna. Existem muitas bases, muitos versículos que falam da morte eterna, e o pior que existe, a pior coisa que acontece na morte eterna é a separação de Deus. Agora, esta separação de Deus já vem desde a morte espiritual, porque a morte espiritual é exatamente a distância de Deus da nossa vida, o que causa, então, acompanha, então, a morte eterna. Agora, entrando nas duas mortes que nos traz benefícios. Primeira morte que nos traz benefício é a morte para a lei. Conforme Romanos capítulo 7, versículo 4, nos diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A morte para a lei. A lei, ela teve o seu papel de nos mostrar o pecado, de nos mostrar. A lei é um tutor, a lei é o pedagogo que nos mostra o pecado. Porém, vindo o Senhor Jesus Cristo e morrendo por nós, crucificando esses pecados, os pecados agora de quem está em Cristo, estão crucificados na cruz. E agora estamos mortos para a lei e vivos para Deus. Tem toda uma conexão, esta morte para a lei, com a morte para o pecado. É o quinto tipo de morte, morte para o pecado, e a segunda morte que nos traz benefício, conforme se vê em Romanos capítulo 6 e o versículo 2. Diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Estamos mortos para o pecado. Os nossos membros agora recebem uma atividade espiritual diferente, que é de fazer a vontade de Deus, que é de serem oferecidos para Deus. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela morte de Cristo na cruz, nós também morremos para o pecado, e agora estamos vivos em Cristo. Não queremos dizer com isso que estamos agora livres do pecado. Não, somos tentados a pecar todos os dias, mas também temos um intercessor todos os dias, o Senhor Jesus, que intercede por nós, que é nosso mediador entre Deus e nós, como advogado, como intercessor, como redentor, como salvador, e nos fazendo assim uma restauração diária. É necessário que estejamos ligados com Ele, e então estamos desfrutando dessas duas mortes,
a morte para a lei e a morte para o pecado, que nos traz gozo, esperança, alegria, o gozo da salvação, a alegria do perdão e da justificação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração.